Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero em Deus que cada família esteja debaixo da proteção, orando, pedindo a Deus a proteção dEle, porque nós estamos precisando muito da proteção de Deus como nunca antes, devido a todo esse acontecimento que a humanidade não esperava, mas que veio para provar para a gente, para comprovar como somos pequenos, como nós somos passageiros aqui e como de uma hora para outra, muitas vezes a nossa vida pode virar de cabeça para baixo. Então nós dependemos muito do nosso Deus. Por isso que nós respeitamos a Deus, por isso que nós temos um ato de humildade diante de Deus, dizendo: o Senhor é o nosso Deus. Nós somos pequenos demais aqui e dependemos do Senhor. É isso que nós aprendemos com essa pandemia, que nós dependemos demais do nosso Deus. E ai de nós, né, se não for Ele, se não for pelo Senhor. Eu quero agradecer a Deus. Nós oramos, principalmente nas quartas-feiras, nós temos tido o nosso encontro ali de quarta-feira, começamos os estudos agora em Apocalipse. Esse foi bem complicado, foi mais difícil, que foram as 70 semanas de Daniel. É um dos trechos mais difíceis da Bíblia. Mas os próximos vão ser mais fáceis. E agora nós tivemos ali, nós fazemos um momento de oração. E oramos ali pela vida do Albino e da Helena, que eram ovelhas minhas de lá da Igreja Batista em Jundiaí. E os dois pegaram Covid. Eles também participam da nossa equipe de encontro de casais. E os dois pegaram Covid, foram internados, mas já estão... O Albino já está em casa, já está super bem, já melhorou. E agora a Helena está prestes a ter a alta também, né? Ele me falou que ela estava prestes a ter a alta. Nesse momento que eu estou falando com vocês, pode ser que ela já esteja em alta. Esperamos em Deus. E a Helena está melhorando. Já estão diminuindo o oxigênio, porque ela já está conseguindo forças para respirar. Era um casal muito amigo, me ajudava bastante ali no ministério. E então eu soube, através da Karen eu soube que eles estavam dessa forma e nós pudemos orar e acompanhá-los. Graças a Deus estão bem. O pastor Carlos, ele ficou internado, foi internado durante esses dias que a gente acompanhou com oração, pedimos, e ele já está de alta, já está em casa também. Conversei com ele, a pneumonia está reduzindo, ele já está sendo medicado. E ele então, sendo medicado ali, a gente conversou e ele mandou um abraço para toda a igreja. E nós continuaremos orando por ele, não vamos parar a oração até que ele esteja completamente livre dessa pneumonia. Hoje em dia, falar pneumonia é um horror. Pneumonia hoje virou uma doença que ninguém quer ter devido ao Covid, porque é perto, é próximo ali. Mas não foi Covid, ele não teve, não foi isso. O pastor Carlos já foi vacinado, já está... se eu não me engano, aguardando segunda dose. Ele, a irmã Miriam, já foi vacinada. E nós esperamos em Deus, então, que o pastor esteja completamente revigorado. Nós também temos um agradecimento muito grande a fazer, devido à irmã Mélia, a filha dela, nós acompanhamos, nós oramos também, colocamos em oração, e ela também já teve alta, está em casa, já está melhorando e a cada momento foi ficando mais revigorada, mais forte. E nós oramos ali pela vida da Gabriela, nós pedimos a Deus, até que então a irmã Amélia falou que ela já está firme, já está se firmando a cada momento. É claro que proveniente do Covid, vindo do Covid,
tendo vencido esta doença, o corpo fica debilitado. E nós continuamos pedindo, vamos pedir para que Deus esteja não deixando nenhuma sequela acontecer na vida ali da filha da irmã Amélia, que Deus possa abençoá-la. Vamos orar. Nós também temos um motivo muito agradável para falar que 2 pessoas da nossa igreja estão grávidas e estão indo bem. Nós estamos acompanhando, orando, pedindo a Deus, a gestação está indo bem. Uma é novidade, uma nós já sabemos que é a Priscila, já temos acompanhado a Priscila e o Jorge, já temos pedido pela gravidez deles e que Deus possa abençoar, colocar a sua mão e cuidar desta criança. Já está bem evoluída, já a gravidez já está chegando aí para o final, né? Mas nós temos uma novidade. Tem um casalzinho que me ligou e me mandou um zap e falou recentemente agora, e falou: pastor, nós temos uma novidade, estamos grávidos, né? Que é o Éden e a Daiane. O Éden e a Daiane, eles então, agora, mais uma gravidez na igreja. Meu Deus, nós temos já mais ou menos umas 9 crianças, né? Se eu não estou exagerando, com essas 2 gravidezes, nós chegamos a 9 bebês para apresentar, que nós não conseguimos apresentar na pandemia. E olha que a safra está grande na igreja e você está convidado a participar dessa safra. Tenham bastante bebês e filhos, porque eu adoro apresentar bebês. Eu adoro aquele momento de apresentar bebês no altar. É uma das tarefas pastorais que eu mais gosto de fazer. Então tenham bastante filhos aqui. Fiquem à vontade, viu? Bom, nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus para que esteja abençoando todos esses que eu citei aqui. Orem comigo. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, dando a proteção contra este vírus e que o Senhor esteja firmando estas pessoas pelas quais nós oramos, pedimos a Deus e já estão bem, já foram medicados, já estão em casa, já estão melhorando. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a Helena e o Albino, esteja colocando a Tua mão poderosa, Tua mão médica sobre a vida deles. Nós também te pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando, esteja juntamente com o pastor Carlos neste momento de dificuldade que ele teve ali com esta pneumonia, que o Senhor possa cuidar da vida dele, que o Senhor ser o médico acima do médico ali na vida dele. Obrigado, Pai, porque contudo ele foi para o hospital, ele foi cuidado ali pelos médicos e agora já está em casa. Ainda que nós precisamos orar pela vida dele, da irmã Miriam, que também é um esforço muito grande, é um trabalho grande para a irmã Miriam, para quando nós cuidamos do doente, também precisamos da mão do Senhor para nos dar aquela saúde para cuidarmos daqueles nossos queridos. Então eu te peço saúde e vigor e que o Senhor dê ânimo para a irmã Miriam, para que nesta missão, nesta caminhada ali do cuidado, que ela possa também cuidar do pastor Carlos com saúde. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a filha da irmã Mélia, a Gabriela. Nós te pedimos que o Senhor esteja cuidando dela ali, firmando esta melhora que ela teve, para que não haja nenhuma sequela. Nós te pedimos, Pai, pedimos com a fé que o Senhor tem respondido. Todas as pessoas que nós colocamos, todas as pessoas que pegaram Covid de nossa igreja, desde o Lorival até a última pessoa agora, Pai, que foi a Gabriela, por todos que nós pedimos, e todos esses desta semana, a Helena, o Albino, todos que nós pedimos e colocamos aqui, o Senhor deu a cura, Pai. Nós acreditamos que a mão do Senhor está acima até do vírus Covid. Nós acreditamos que o Senhor cura. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, no céu nós saberemos se realmente, de forma natural, eles iam se curar pelas mãos médicas
ou foi o Senhor, por intermédio do nosso pedido, que o Senhor decidiu nos dar ouvidos e decidiu curá-los, porque nós acreditamos nisso. Nós não oramos da boca para fora, ao léu, ao vazio. Nós oramos a um Deus que nos ouve e que vez ou outra nos dá um não como resposta e que vez ou outra dá um sim, ou às vezes um espera, mas nós acreditamos que a oração não é em vão, Pai, e nós estamos sujeitos e submissos ao Senhor. Nós rogamos, Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja nos ouvindo, porque sabemos que o Senhor é um Pai misericordioso e que cura, segundo a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, como o Dia das Mães, eu quero meditar sobre ser mãe e ser filho. Ser mãe e ser filho. Na realidade, não é fácil nenhum nem outro. Não existe faculdade para isso. A gente vai aprendendo sendo pai, mãe, filho. E por isso eu quero ler em Efésios, tem um trecho que diz assim, no capítulo 6 de Efésios, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem esse trecho aqui para pais e filhos. Esse trecho, ele tanto dá um conselho rápido para os filhos, mas também para os pais. Ele fala tanto para um como para outro. Na realidade, é muito comum quando existe uma vida desestruturada entre pai e filho, é muito comum acontecer que filho critica a mãe e tem uma espécie de rebeldia contra a mãe, contra o pai, e pai que acha que o filho não vai dar em nada, que o filho do vizinho é sempre o melhor,
e tem essas desestruturas nas relações entre pai e filho. Aqui, na realidade, dá um conselho rapidamente. E eu falei aí, agora há pouco, que nós não fazemos uma faculdade. Não existe, na realidade, uma faculdade para ser pai ou ser filho. Eu me lembro daquela música que falava, uma música do Legião Urbana, que ele falava: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Eles são crianças como você. E você, o que você vai ser quando você crescer? Na realidade, eu gosto muito dessa música porque fala sobre os atritos que existem entre os pais e os filhos. Fala muito sobre esses atritos entre pais e filhos e dizendo: você culpa seus pais por tudo. E tem filhos que são realmente assim. Todas as desventuras que eles têm na vida, todas as coisas que lhes dão erradas na vida, eles sempre vão culpar o pai ou a mãe. São filhos que, na realidade, covardes de enfrentar a sua própria responsabilidade e sempre jogam para cima do pai ou da mãe algo que lhe deu errado, uma frustração. Tem muitos filhos assim, existem muitos dessa forma. Aqui o texto bíblico, ele fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. E honra teu pai e tua mãe. Ele está citando aqui esse texto, ele está citando lá os 10 mandamentos. E está citando aquele mandamento quando em Êxodo mostra lá, honra teu pai e tua mãe, e lá fala, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quando é falado dessa forma lá em Êxodo, diz, honra teu pai e tua mãe para que aconteça isso. Inclusive, existe uma má interpretação quando se fala honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o dia na terra. Muitas pessoas interpretam assim, honra teu pai e tua mãe para você viver mais. Tem muitas pessoas que honram o pai e a mãe e morrem com 20 anos. Tem muitas pessoas que honram o pai e a mãe e são crianças obedientes e que acabam morrendo. Então nós poderíamos dizer, esse mandamento está errado, é uma mentira, errou. Porque honrar pai e mãe não faz ninguém viver mais. E nós sabemos que isso é uma máxima, é uma verdade. Não adianta só honrar pai e mãe para viver bastante, uma longevidade na vida, para chegar a 90 anos e dizer, eu vivi bem, eu vivi bastante, foi porque eu fui um bom filho. Não é bem isso, não é isso que está dizendo lá, porque muitos bons filhos morrem cedo, e muitas pessoas que vivem bastante foram filhos horríveis, muitas pessoas que têm longevidade, muitos deles são filhos que nem conversam mais com os pais, nem conversaram. São filhos que muitas vezes não honraram seus pais. Então não é bem assim. O texto bíblico, ele tem um contexto histórico. E lá naquela época, na comunidade de Israel, eles eram ensinados que uma das maiores abominações que tinha de uma pessoa era ele bater nos pais, era ele abandonar os pais. Uma das grandes, até existem cláusulas na justiça, que se uma pessoa abandona um pai de uma forma, o pai, a mãe, de uma forma que ela não pode se auto-governar, ela não pode se autossustentar, e é crime. É crime isso, abandonar a mãe, abandonar o pai. É crime e tem legalidade para isso. Naquela época em Israel, como a Bíblia ela é muito minuciosa para que uma sociedade viva bem, a Bíblia ela é um sistema organizacional da sociedade que infelizmente muitos países não tiveram por bem a Bíblia como um protótipo, como um patamar, como uma pedra de esquina para fazer as suas leis. Então a Bíblia, muitas vezes ela é
preterida, ela é deixada de lado. Mas ocorre que a Bíblia, ela tem um sistema organizacional de sociedade para se viver muito bem, com regras muito claras. E acontece que uma delas, um desses mandamentos, dessas regras, era honre pai e mãe. Para que vá bem, para que você viva mais, porque se não honrasse, uma pessoa que não honrasse pai e mãe naquela época, ela era sujeita a ser apedrejada, ela era sujeita a ser morta, ela era sujeita a ser condenada à morte, porque não honrou o pai e mãe, e a sociedade ia apedrejava mesmo, até mesmo porque a sociedade adora sangue, gosta de ver sangue. E aí então, uma pessoa que não honrava pai e mãe de forma digna, uma pessoa que era agressiva e que se colocava até de forma agredindo com surra, agredindo com a mão, com a própria mão, um pai e uma mãe, ela poderia responder com a vida na época em Israel, porque era uma pena de morte. E aí então, nesse momento, nós entendemos esse texto. Aqui Paulo, lá na carta para os Efésios, ele está falando para famílias da igreja de Éfeso. E falando para as famílias, ele fala para os filhos. Ele fala, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Ora, um filho, ele só deve obediência ao pai enquanto ele está atrelado na subserviência do pai, na dependência do pai e da mãe. Então, enquanto ele vive naquele lar dependente, ele deve obediência. Ele deve obediência, e obediência é importante se aprender logo de cedo. Obediência é importante se aprender, como diz lá no Provérbios, quando fala, ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e mesmo quando ele for grande, quando ele for velho, tem tradução que diz, a criança não desviará, mesmo quando for velho, mesmo quando envelhecer, jamais desviará desse caminho. Há controvérsias, que não é essa a tradução, certo? Ensina, e eu prefiro essa tradução, ensine o menino, ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, jamais se esquecerá do caminho, não se desviar. Porque muitos de nós, pais e mães, ensinamos os nossos filhos em Cristo, e mesmo assim muitos deles se desviam. E se for esse o caso, a culpa vai ser sempre do pai ou da mãe. Sempre, se desviar, significa não ensinou. Está aí, se desviou porque você não ensinou. Mas o fato é que muitos pais, muitas mães se dedicam a criar os filhos na Bíblia, na igreja, no Senhor, e filhos pela índole ainda abandonam, mas não esquecem. Tudo que lhes foi lá, quando se vai em lugares como a Cracolândia, você vai lá, tem um monte de pessoas que foram criadas na igreja. Eles começam a falar, eu aprendi. Outro dia eu vi um vídeo de cantando um hino, uma pessoa lá, um travesti, estava todo embolado naqueles cobertores, daquela forma toda flagelável que eles vivem ali, aquele flagelo completo de humanidade. E aí então a pessoa cantando um hineto que ela aprendeu quando era criança na igreja, falando. Não esquece jamais. Então, quando nós temos aqui nesse texto, nesse momento que Paulo chega com esse ensinamento e fala, ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Ora, que promessa que tem lá nos mandamentos? A promessa é que vai morrer. É essa a promessa que tem lá, na realidade. É o primeiro mandamento que tem promessa? Não, a promessa é obter um privilégio. Ali a promessa não é que vai morrer na realidade, a promessa é para viver e viver bem. Paulo faz uma releitura do Antigo Testamento aqui no Novo. Ele cita o texto novamente
E aí, quando ele cita esse texto, ele fala: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem. Mas se não tem mais essas leis de pena de morte para quem trata mal o pai ou a mãe, para quem bate na mãe, para quem não honra a mãe ou o pai, quando há esse tipo quando não há mais essa sociedade dessa forma como os judeus viviam, pode-se falar, mas não tem mais essa promessa. Mas tem sim. Tem essa promessa, porque de uma certa forma nós podemos readaptar, reinterpretar a palavra aqui, quando ele está pegando esta promessa, está reinterpretando, quer dizer que vai ter vida, e como Jesus propõe muito, uma vida na alma, uma vida no espírito, uma vida no psicológico, uma vida interior, uma vida de paz, uma vida de alegria. É muito bom ver filhos que são obedientes aos pais, filhos que honram a mãe, em que a mãe fala: Deus te abençoe, meu filho. Ontem, ligando para minha mãe, falando, a minha mãe encerrou dizendo assim: tudo bem, meu filho, então tá bom, tá. Deus te abençoe, meu filho. Minha mãe nunca desliga o telefone sem me abençoar. Ela sempre, se a senhora está me ouvindo nesse momento, mãe, muito obrigado por me abençoar sempre. E então, ela sempre desliga dizendo: Deus te abençoe. Como é bom que uma mãe possa abençoar o filho de coração. Como é bom quando uma mãe percebe que tem no filho um filho obediente. Como é bom ver filhos obedientes e honrando as suas mães. Hoje nós vamos deixar a palavra pai e vamos falar mais das mães por ser o Dia das Mães. Continuando. Neste momento que existe essa pandemia, nunca as mães precisaram ser tão honradas com os filhos. Nunca os pais em si precisaram de tanta honra como é esse momento da pandemia, porque muitos filhos, em suas ganas de sociabilidade, saíram sem querer saber, e muitos que tiveram a pandemia dentro de casa, foram esses filhos que, a despeito de o pai poder pegar ou não, ser velho, ser idoso, saíram, foram para baladas, porque não podiam aguentar, mesmo tendo o risco do pai, e voltaram e trouxeram a Covid, trouxeram a epidemia para dentro de casa. Ocorreu muitos disso daí. A gente vê essas festas clandestinas que há aí. Ora, aonde é que eu quero chegar? Quando nós temos filhos regrados, filhos disciplinados, porque os pais hoje em dia não dão mais disciplina para filhos. Costuma-se falar muito de pais ricos, pais que disciplinam o filho da seguinte maneira: olha, se você não passar de ano, eu não vou te levar para Orlando em dezembro. Você não vai para Disney se não passar de ano. Costuma-se criticar muito os pais ricos, pais mais abastados, porque criam filho dessa forma, e é horrível mesmo, mas também em todas as alas da sociedade, sejam elas ricas, sejam elas classe média, sejam elas paupérrima, em todas os pais e mães estão deixando a desejar em disciplinar os seus filhos. E como resultado, nós temos visto o quê? Nós temos visto nas escolas como eu vi essa semana, por exemplo, um vídeo de alunos jogando cadeira, jogando a carteira na professora. A professora saiu correndo da sala de aula. Era uma escola governamental, uma escola, dá para perceber, de classe pobre. Agora, a indisciplina tem em todas as classes, não precisa de ser rico ou pobre para mostrar que os pais estão deixando a desejar na criação dos filhos. Esse é o fato. Mães que muitas vezes poderiam conduzir os seus filhos a Cristo,
não estão dando a mínima mais para a educação dos filhos. Pais também. Então nós podemos ver que a mãe que acompanha mais a criança logo nos primórdios da vida, muitas vezes está mais próxima até mesmo do que o pai. A mãe que tem essa oportunidade, é uma oportunidade também de ganhar a criança para Cristo, de falar princípios bíblicos. Mas tem mães que não cuidam nada desse lado espiritual da criança. Sabe que a Bíblia fala no Salmo 127, lá no versículo de 3 a 5, fala que os filhos são a herança dos pais, a herança no Senhor. E essa herança no Senhor, eles são como flechas na mão do arqueiro. E ainda diz que é feliz quem tem a sua aljava cheia dessas flechas para lançar. Ora, significa que ter filhos bem criados no futuro podem ser flechas que eu me protegi com elas. Os meus filhos podem ser proteção para a minha velhice, porque quando eles amarem a palavra de Deus que eu lhes dei, quando esses filhos eles amarem a toda a palavra de Deus ou ao próprio Deus, eles vão também obedecer a palavra de Deus, e com isso eles vão cuidar de mim na minha velhice, não só pelo fato de que eles também me amam, porque no amor a mim pode ser que eles falhem, mas no amor a Deus eles vão entender que independente das minhas falhas, independente de eu ter sido um pai que não fui completo para eles, eles entendem que eles em Deus, em Cristo, na palavra de Deus, na Bíblia, eles têm aquela responsabilidade com o pai. Eles vão cuidar do pai, não simplesmente porque eles entenderam uma lei social, ou uma regra, ou uma institucionalização da justiça. Eles vão cuidar do pai porque eles amam a Deus primeiramente. Muitos pais que não disciplinam os filhos na palavra de Deus. Muitas mães estão perdendo os seus filhos para a palavra de Deus, e é muito rápido. É muito rápido. É aquele tempo entre 2 anos e 9 anos, que é um tempo ali de preencher a criança de conteúdo. Muitos têm se perdido nesse caminho. Eu me lembro que eu contava historinhas bíblicas. Eu comprei então um livrinho de historinhas bíblicas quando os meus filhos ainda eram pequenininhos. O Rafael acho que tinha 3 e a Laura 2. E eu ia ler ali para o Rafael gostava, até falava, a historinha, papai. E já a Laura não gostava. Eu quero a mamãe, queria a mamãe. Ela não me queria lá com ela. E aí então a Adriana percebeu, a Adriana puxou para si a Laura e começou a contar as historinhas bíblicas, começou a orar com ela e eu ensinava o Rafael. Então nós nos combinamos, vai por ali porque eu vou por aqui, pegue a esquerda que eu vou pela direita. E assim nós tentando encher a cabecinha deles de princípios bíblicos. Isso é importante. É importante educar e disciplinar a criança. Um pastor certa vez me falou, me mostrou um exemplo, um grande exemplo, que ele com o filho, e o filho chegou, ele, a esposa e o filho chegou e falou, reclamando alguma coisa da professora. E quando estava reclamando, mostrou, e a mãe pegou e começou a falar, realmente essa professora está errada. O pai pegou e falou, não, você vai obedecer. Você vai fazer isso que ela falou. Está certo, você vai fazer dessa forma. E depois, a esposa chegou nesse pastor e falou, escuta, você sabe que estava errado ali. Você sabe que ele é que estava certo, e a professora estava errada, e portanto ele poderia chegar diante da professora e cobrar,
porque ela estava errada. E o pastor falou, não é o momento dele aprender se ele está certo ou errado. Agora é o momento na idade dele de aprender a ter respeito pelos superiores. Porque se ele não aprender a ter respeito pelos superiores dele agora, nunca ele vai ter esse momento mais. Agora, se ele está certo ou errado, amanhã ou depois ele entra em um partido político, ele vai estudar filosofia e ele vai descobrir as certezas e os erros da vida. Mas agora ele precisa aprender a respeitar aqueles que têm autoridade sobre eles. E a professora dele é uma. É importante que nós entendamos dessa forma, como diz no Salmo 127, os filhos são como flechas nas mãos do Senhor, dos pais. E os filhos são a herança do Senhor. Ou seja, eu vou entender que esse filho, ele não é meu, ele é do Senhor, ele é de Deus. E eu estou cuidando momentaneamente, eu tenho essa missão de cuidar dele aqui. Mas direcionando o meu filho para Deus. Assim como a mãe de Samuel fez. A mãe de Samuel, Ana, sabia que Samuel era um filho que ela tinha para cuidar para o Senhor, não era dela, era a missão dela aqui. E que Deus abençoe cada mãe que tem tido essa missão de cuidar dos seus filhos, não para si mesmo, mas para o Senhor, sabendo que é um empréstimo, que é um valor que Deus deixou nas mãos das mães, para que as mães pudessem direcionar os filhos novamente a Ele, ao Senhor. E assim vai honrando. O que é honrar a mãe por parte dos filhos? Honrar a mãe é obedecer a mãe, ainda que entenda que estando morando na casa da mãe, estando dependente, deve a ela obediência. Agora, quando casa, vai morar numa outra casa, não deve mais obediência, mas deve ao todo tempo a honra. A honra nós devemos aos pais, à mãe, ao pai, o tempo todo. Agora, a obediência só no momento em que estiver morando lá debaixo do mesmo teto, dependendo daquele teto. Aí sim eu devo obediência. Mas depois que casou, é claro, meu pai, minha mãe não vai vir a mim, olha, você tem que fazer isso e isso. Não, aí eu só devo a honra. E como honrar pai e mãe? Honrar a mãe, o pai, quer dizer também eu colocar a minha mão no bolso, numa necessidade que ele tenha, que ela tenha. Se a minha mãe depende de um aluguel, como a minha mãe dependeu de um aluguel durante um longo tempo, durante todo aquele tempo Deus me deu o privilégio de pagar o aluguel para minha mãe todo aquele tempo. Honrar a mãe e o pai quer dizer se fazer presente, ter um tempo para que possa dar um telefonema, para que possa perguntar, para que possa estar próximo, ainda que distante. Tá tudo bem por aí? Como é que tá? Honrar pai e mãe quer dizer que aquele momento em que você, mesmo sabendo que o pai ou a mãe está cometendo algum detalhe de erro, não é importante. Eu sou formado em língua portuguesa, sou formado em letras. E aí então, desde o momento em que eu me formei, que eu fui estudar na universidade, eu comecei a aprender muitas coisas e então eu notei, por exemplo, quando a minha mãe conversava, a minha mãe falava, eu vi alguns erros de português nela. E eu disse para mim mesmo, nunca, jamais eu vou corrigir a minha mãe, seja em público, seja apenas eu e ela. Sabe por quê? Porque a minha mãe que lavou minhas roupas, a minha mãe que cuidou de mim, eu não vou agora, nesse momento que eu aprendi na faculdade a falar de maneira correta, eu não vou chegar nela e corrigir o português dela, jamais, porque a minha mãe, ela merece de mim apenas que eu a honre com esse meu diploma e não que eu a fique corrigindo no português.
Eu não faço isso. Eu já vi filhos, quando a mãe está falando, corrigir na frente de todo mundo. Mãe, está errado. É assim, assim, assim. E eu falei para mim mesmo que Deus me livre de corrigir minha mãe jamais. Porque não há uma necessidade. Isso não vai em nada engrandecer a vida dela. Ela não necessita de muitas vezes falar um português correto. Aliás, às vezes parece até pedante quem fala muito corretinho demais da conta. Enfim, nós devemos entender que honrar pai e mãe é entender que eles foram colocados como autoridade sobre nós. E esta posição de autoridade que, como pai e mãe, eles têm sobre nós, nós fazemos bem em entender e honrá-los, para que até o final da vida eles possam ter uma vida digna. E se porventura forem para o leito, honrar pai e mãe é assistir nesse leito de morte para dar uma vida digna ao meu pai e à minha mãe. E queira Deus que os meus filhos possam me honrar. Eu não sei como será o final da minha vida, mas uma coisa, eu tenho a minha mente tranquila, eu tenho a minha consciência limpa, que eu tenho ensinado meus filhos para que eles me honrem. Agora vai depender muito da índole do meu filho e da minha filha, para que eles possam me honrar. Queira Deus que o amor a Deus os leve a me honrar, mas que eu não deixe a desejar na disciplina deles, de levar eles, conduzir a Deus. Que eu possa não só trabalhar e ir buscar dinheiro para minha casa, que eu possa também ter tempo de disciplinar os meus filhos, porque quando eu não puder trabalhar e ir buscar dinheiro, se eu estiver num leito e precisar deles, esse investimento na vida deles eu fiz quando tinha a oportunidade. Que Deus abençoe. E eu quero encerrar dizendo uma palavra que o pastor Carlos me falou essa semana. Eu quero encerrar com eu liguei para o pastor Carlos e eu quero encerrar com uma ilustração muito joia que ele me deu, sem saber que estava me dando a ilustração. Ele falou que quando voltou do hospital, o filho dele, ele falou o nome, o Chico. O Chico está aqui comigo. E o Chico é quem está cuidando de mim. O Chico está ajudando a Miriam. E o Chico está dando banho em mim. E está cuidando. E tudo que ele faz, pastor, eu falo para ele, eu falava, obrigado, Chico, muito obrigado. E aí então, o Chico olhou para mim e falou, pai, não fala mais obrigado. O senhor não precisa me agradecer. Porque quando eu precisei, o senhor me deu banho. O Senhor me dava banho, o Senhor cuidou de mim, o Senhor trocou minhas roupas. Agora é a minha vez de fazer isso. Assim, quando o Senhor fazia, eu não ficava falando obrigado, o Senhor também não precisa falar obrigado para mim. É um prazer eu poder te servir agora, Pai, que o Senhor está precisando. E aquelas palavras que ele falou foi tão rica que eu guardei em mim e falei, eu vou usar como ilustração, estou usando aqui. Que Deus possa abençoar a vocês adolescentes da nossa igreja, que eu sei que tem sofrido dentro de casa, mas é por uma boa causa. Vocês têm sido heróis adolescentes. Vocês têm pegado firme ali, sofrido, não saído. Vocês estão presos há mais ou menos 1 ano e 4 meses, 2 meses. Vocês estão presos dentro de casa. Vocês estão completando 14, 15, 16, 17 anos. Vocês não têm ido em baladas. Vocês têm ficado ali ainda que num marasmo, ainda que numa rotina, ainda sem ter o que fazer. E entendam, vocês são heróis, porque vocês estão fazendo isso para os seus pais. Muitos na idade de vocês estão indo em baladas, estão trazendo vírus e levando os seus pais para o hospital. Mas vocês, eu quero bater palmas aos filhos da nossa igreja, os adolescentes, pela força e dinâmica que vocês estão tendo nessa quarentena.
Que Deus abençoe. Vai passar e nós vamos festejar muito, nós vamos celebrar muito, porque vocês estão sendo heróis. Que Deus abençoe vocês. Honrem os seus pais, honrem as suas mães. E um bom domingo das mães. Que Deus abençoe aí a vocês em casa. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora uma música que eles gravaram, com máscara, vindo aqui, eles gravaram. Nós vamos encerrar ouvindo esta música dos adolescentes agora, como uma homenagem ao Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma das mães que têm criado seus filhos em Cristo. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho,